Boa noite a todos. O vídeo de hoje é sobre alimentos tóxicos para gatos e iremos abordar assuntos como quais são os principais alimentos que são tóxicos para essa espécie, como que eles agem no organismo e também vamos falar como que a gente deve agir no quadro de intoxicação por esses alimentos, principalmente na parte de emergência. Eu me chamo Isadora Frota, sou médica veterinária pós-graduada em medicina felina e hoje eu estou aqui para poder passar um pouquinho da rotina clínica de felinos para vocês. A espécie felina possui algumas particularidades que faz com que elas sejam mais suscetíveis à intoxicação. E a principal dela é a dificuldade de estar metabolizando e eliminando certos compostos. Com isso, nós acabamos tendo sinais clínicos mais graves quando ingerido esses compostos. E é muito importante que a gente saiba quais são esses principais alimentos para que na hora da consulta, durante a anamnese, a gente possa desconfiar deles, né? E principalmente saber como lidar com essas intoxicações na emergência de acordo com cada tipo de alimento. Então eu começo falando sobre a intoxicação por chocolate, café e chá preto. Todos esses alimentos eles são ricos em derivados de metilxantina. No caso do chocolate seria a teobromina, do chá preto a teofilina e do café a cafeína. Então, todos esses compostos eles acabam sendo tóxicos para gato, porque o gato ele não consegue metabolizar eles. Então, por isso a gente vai ter os sinais clínicos, né, com a ingestão desses alimentos. Lembrando que os sinais clínicos vão variar de acordo com a quantidade ingerida, sendo que poucas quantidades já são suficientes para fazer sinais clínicos graves. Essas metilxantinas, então, elas atuam fazendo uma estimulação do sistema nervoso central e também do sistema cardiovascular. Ela também vai causar o relaxamento de musculaturas lisas, principalmente a musculatura bronquial. Com isso, a gente vai ter alguns sinais clínicos. Os principais deles são taquicardia, hipertensão, podemos ter também tremores e agitação, poliúria, polidipsia, diarreia, hematêmese e em casos mais graves a gente pode ter também convulsão, rigidez muscular, arritmias e até mesmo o óbito. O diagnóstico ele é feito através da anamnese, né, do tutor relatando que esse paciente ingeriu esses alimentos e também desses sinais clínicos que eu citei. O tratamento, ele é sintomático, a gente não tem um reversor para isso, um antídoto. Então, qual que é o princípio, né, quando esse paciente chegar para a gente na emergência? Se ele tiver ingerido esses alimentos em até 2 horas, a gente consegue estar estimulando a êmese, para que a gente tire esse alimento ali do estômago desse paciente e até mesmo realizando a lavagem gástrica. Só lembrando que a lavagem gástrica não é todo paciente que a gente vai conseguir realizar, porque a gente precisa fazer uma sedação para estar passando o tubo lá e realizando a lavagem, e muitas vezes esse paciente não vai estar apto a receber uma sedação. Então a gente tem que pesar bastante para ver se compensa ou não fazer essa manobra. Mas a indução da êmese é sempre importante fazer se for aí dentro desse período de 2 horas. O próximo passo é a gente realizar a administração de carvão ativado por via oral, 2 mg quilo, tá? Então, o carvão, ele vai ajudar quando tiver até 6 horas, né, desse paciente ter ingerido essa alimentação. E o intuito do carvão ativado é evitar com que qualquer resquício de alimentação que ainda esteja no trato gastrointestinal seja absorvido pelo organismo. Então, se já passou de 6 horas, provavelmente tudo já foi absorvido e aí não adianta mais estar fazendo. Mas se for até 6 horas, a gente pode utilizar aí nessa segunda etapa a administração desse carvão ativado. E aí depois vai ser realmente tratamento sintomático. Então a gente precisa fazer todos os parâmetros desse paciente e ir tratando conforme for aparecendo os sinais clínicos. Então, se por acaso esse paciente estiver aí com êmese, a gente vai entrar com antimédico. Se estiver convulsionando, a gente vai entrar com anticonvulsivantes. Então a gente pode estar usando aí o diazepam na dose de 1 a 4 mg quilo. E também, em casos de arritmia,
a gente pode estar utilizando a atropina por via subcutânea, aí na dose de 0,022 a 0,044 mg/kg, para conseguir estar estabilizando o paciente. Lembrando que em todos os casos de intoxicação é muito importante a gente, primeiro de tudo, né, pegar o acesso venoso para qualquer outro tipo de manobra de emergência que a gente precise, e também para estar realizando aí a fluidoterapia com cristalóide para a gente conseguir manter o equilíbrio ácido-base do organismo. O próximo alimento que eu escolhi são os alliums. Então, dentre desses alimentos, a gente encontra o alho, a cebola, cebolinha e o alho poró. E eles são tóxicos para gato tanto crus quanto cozidos, tá? Esses alimentos, eles possuem disulfetos, e esses disulfetos vão fazer a oxidação da hemoglobina. Então, esses disulfetos, eles vão causar danos, né, a essa série vermelha, porque ele vai oxidar as hemoglobinas, transformando elas em metahemoglobinas, e também vai causar a formação de corpúsculo de Henle e posteriormente a hemólise. E outro detalhe importante é que quando essa hemoglobina ela é oxidada, a gente vai ter uma mudança aí da fração de ferro, então o ferro ele vai sair do estado de ferroso para férrico. E como que isso impacta? O estado férrico ele não consegue se ligar ao oxigênio, então a gente não vai conseguir com que essas células carreguem o oxigênio para o organismo e esse paciente vai apresentar cianose. Os sinais clínicos eles vão variar aí de acordo com cada indivíduo e também com a quantidade ingerida, mas os sinais clínicos basicamente vão ser sinais de baixa oxigenação e de hemólise. Então a gente vai encontrar pacientes com letargia, com falta de apetite, a gente pode ver também mucosas pálidas ou cianóticas, taquicardia, taquipneia, dispneia, e nos casos, né, de hemólise grave a gente vai ter hemoglobinúria também. No hemograma, então, vai ser possível a gente observar aí essas hemoglobinas com esses corpúsculos de Henle. Vamos ter também leucocitose por neutrofilia, linfopenia, e nos exames de urina a gente vai ter aí a presença de hemoglobinúria, né, e muitas vezes o sangue oculto também. O diagnóstico ele vai ser basicamente igual ao outro, né, através aí do histórico de estar ingerindo esses alimentos. Lembrando que, por exemplo, na rotina aí de internação, muitas vezes alguns veterinários acabam utilizando aquelas papinhas de neném e nela tem esses compostos. Então a gente tem que ter cuidado também aí durante a internação para não estar utilizando esse tipo de alimentação. Então se tiver esse histórico, né, de estar se alimentando com essa papinha ou qualquer outro alimento que contenha esses alimentos que eu passei para vocês, né? Então alho, cebola, alho poró, cebolinha, a gente precisa desconfiar dessa intoxicação, juntamente com esses sinais clínicos também que eu comentei com vocês, né? Que são sinais clínicos basicamente de baixa oxigenação e de hemólise. Então o tratamento ele vai ser sintomático, lembrando daquela mesma regra que a gente falou antes. Se for até 2 horas, tentar induzir a êmese ou fazer a lavagem gástrica. E dentro de 6 horas a gente pode também estar fazendo a administração do carvão ativado 2 mg por quilo. Passando desse tempo, provavelmente já foi tudo absorvido, então não adianta seguir essas etapas. O que a gente tem que ter mais cuidado nesse caso, primeiro é com o hematócrito, então se ele estiver muito baixo a gente precisa estar fazendo aí a transfusão sanguínea, para que esse paciente receba aí um aporte de oxigênio, né? Se por acaso ele tiver com vômito, entrar aí com os antieméticos. E como a gente está falando de um paciente que está acontecendo uma intensa oxidação, a gente precisa fazer a utilização de antioxidantes. O principal que a gente utiliza é a acetilcisteína, então a gente pode começar aí com uma dose de ataque de 140 mg por quilo, e aí depois a gente vai reduzir essa dose para 70. Então a gente vai fazer 4 aplicações, né, com essas doses mais altas, e depois a gente pode voltar para a dose convencional aí, que é de 10 mg quilo, e deixar aí até a gente ver que parou esse processo de oxidação. Outro antioxidante que ajuda bastante é a vitamina C.
A vitamina C ela já vai ser 500 mg por gato e a gente pode estar utilizando ela CID, BID ou TID, dependendo da intensidade do quadro clínico desse paciente. Outra etapa importante no tratamento é a realização da fluidoterapia intensa de cristalóides. Por quê? Esses pacientes eles podem acabar desenvolvendo doença renal aguda, então a gente precisa estar realizando essa fluidoterapia para a gente estar preservando esses rins. Agora falando um pouco sobre a intoxicação através de uvas e passas, essa intoxicação ela ainda não sabe exatamente como que ela ocorre, acredita que seja por conta dos taninos presentes nessas frutas, mas ainda é desconhecido como que funciona essa intoxicação. O que a gente sabe na prática é que os pacientes que apresentam sinais clínicos após a ingestão desses alimentos vão apresentar sinais clínicos de doença renal aguda. Então, o que a gente vai ter, basicamente, sinais clínicos são os mesmos que a gente vai ter na doença renal aguda. Então, a gente pode ter tremores, êmese, diarreia, letargia, desidratação, poliúria, polidipsia e dor abdominal. O diagnóstico, ele vai ser também da mesma forma que os demais, né? Através da anamnese, por o histórico de estar se alimentando com esses alimentos e também através desses sinais clínicos. Só lembrando que a intoxicação por uvas e passas, ela vai ser diferente de gato para gato, mas a gente sabe que esses gatos que são sensíveis, com pouca ingestão desse alimento já vai ser o suficiente para causar sinais clínicos graves. Inclusive, o prognóstico, no caso dessa intoxicação, ele é um prognóstico que é reservado e ele tem uma taxa de mortalidade alta, em torno de 50% a 75%. Então, é muito importante a gente estar passando essa informação para os tutores, né, para que eles tenham cuidado com esse tipo de alimento em casa. Quando a gente realiza o perfil sanguíneo, a gente também vai observar aí sinais de azotemia, né? Então, a gente vai ter esse aumento importante de ureia e creatinina e também a gente pode encontrar hipercalcemia e hiperfosfatemia. O tratamento também ele é sintomático, então vai entrar naquele mesmo esquema, né, da indução da êmese, do carvão ativado. Só lembrando que como essa intoxicação causa uma doença renal aguda, então a gente precisa estar realizando uma fluidoterapia com cristalóides agressiva. Então a gente precisa fazer bastante fluidoterapia nesse paciente, sempre lembrando de estar auscultando, né, com cuidado aí também nessa quantidade para a gente não causar um edema pulmonar, que a gente sabe que nessa espécie acaba acontecendo dependendo da quantidade de fluidoterapia que a gente utiliza, então a gente precisa ter bastante cuidado no cálculo, mas ele precisa estar recebendo bastante fluidoterapia para que a gente consiga preservar esses rins. E aí os demais sinais clínicos a gente vai tratando conforme o paciente vai apresentando. Então, se tiver com êmese, a gente entra com antieméticos, se possível a gente precisa estar dosando esses minerais, mas na própria fluidoterapia a gente já vai estar conseguindo, né, fazer esse equilíbrio. No caso aí do fósforo alto, a gente entra com aqueles quelantes, no caso junto com a alimentação, mas vai ser realmente aí um tratamento sintomático. Agora falando sobre a intoxicação por álcool, o álcool ele é rapidamente absorvido pelo sistema gastrointestinal e esses gatinhos eles vão começar a apresentar sinal clínico de depressão do sistema nervoso. Então a gente vai ter aí algumas alterações como letargia, ataxias, incoordenação motora. A gente pode ter também depressão respiratória, então esse paciente ele vai acabar apresentando aí uma respiração mais lenta, mais superficial, e em casos mais graves a gente também pode ter o coma e o óbito. Junto aí com essa depressão, né, do sistema nervoso, a gente também pode ter hipotermia, então a gente precisa ficar muito de olho nos parâmetros desse paciente. O diagnóstico, ele também como os outros, né, vai depender da anamnese, então o histórico desse paciente ter ingerido o álcool e também esses sinais clínicos de depressão mesmo. Pequenas quantidades da ingestão do álcool já é o suficiente para causar esses sinais clínicos e o tratamento vai ser basicamente
suporte. Então, vale aquela regra, né, da indução da EMES e do carvão ativado dentro daquele tempo. E vai ser realmente ir tratando os sinais clínicos. Então, sempre colocando esse paciente aí na fluidoterapia, aferindo pressão, controlando temperatura e aguardando esse paciente conseguir eliminar, né, esse princípio, e com a fluidoterapia isso vai acontecer de forma mais rápida. E o último alimento tóxico que eu escolhi foi o xilitol, porque a gente sempre fala na clínica, né, para os tutores que esses pacientes não podem estar ingerindo açúcar, então muitas vezes acontece desse tutor, né, oferecer alimentos diet que possuem o xilitol, e com isso a gente tem intoxicações. Então o que acontece é que quando esse paciente ingere o xilitol, ele tem uma alta liberação de insulina. Então esse paciente vai acabar apresentando hipoglicemia, e como sinais clínicos vão ser basicamente os sinais clínicos de hipoglicemia. Então esse paciente ele pode apresentar êmese, letargia, tremores e em casos graves também convulsão e até mesmo coma. Ressaltando que pequenas quantidades de xilitol já são suficientes para causar intoxicação. O diagnóstico ele também vai ser através da anamnese, né, do histórico desse paciente ter ingerido o xilitol, e também através dos sinais clínicos. E o tratamento ele vai ser basicamente o controle aí da glicemia e dos sinais clínicos. Então, lembrando sempre de fazer aquelas etapas, né? Se for dentro de 2 horas, tá fazendo a indução da êmese. Se for dentro de 6 horas ainda, a gente consegue fazer, a partir do momento que a gente induz a êmese, a administração do carvão ativado por via oral. E depois vai ser o tratamento realmente sintomático. Então, pegar o acesso desse paciente, fazer fluidoterapia cristalóide, para a gente manter o equilíbrio ácido básico, e fazer o controle da glicemia e dos demais sinais clínicos. Então, no vídeo de hoje, nós vimos quais são os principais alimentos tóxicos para gatos, e eu escolhi esses alimentos justamente porque eles estão muito presentes aí no dia a dia dos tutores. Então, é muito importante com que a gente passe para esses tutores as informações sobre esses alimentos para evitar com que esses gatos aí ingiram e se intoxiquem. Eu falei também como que funciona a parte de emergência, né, o passo a passo que precisa ser seguido para que a gente tenha bons resultados. Então, sempre lembrando de primeiro fazer a indução de êmese, fazer depois a administração do carvão ativado, já ir pegando o acesso desse paciente para que a gente consiga aí controlar qualquer outro sinal clínico mais grave, tá fazendo a administração das medicações por via intravenosa, e também da importância da gente estar o tempo todo monitorando os parâmetros para que a gente consiga ir corrigindo esses sinais clínicos. Foi ressaltado também o quanto esse nosso paciente ele é mais suscetível à intoxicação por conta dessa dificuldade dele de metabolizar certos tipos de compostos. E, inclusive, por conta disso, pequenas quantidades desses alimentos já são o suficiente para causar quadros de intoxicação. Lembrando que isso sempre vai ser muito individual, né, de paciente para paciente, mas se esse paciente ele é suscetível, pequenas quantidades a gente pode aí já ter alterações clínicas graves. Por hoje foi isso. Eu espero que eu tenha conseguido contribuir aí na sua rotina clínica. E se você quiser ficar por dentro de mais assuntos como esses, é só seguir aqui no canal.